Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Todos vocês, muito bem-vindos. Oi, Andreia. Oi, Áureo. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Oi, Roberto, boa tarde. Dani, boa tarde. Rosângela, boa tarde. Tudo bem, Roberto? Pessoal, por favor, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho. Sejam bem-vindos. Érica, boa tarde. Carmen. Obrigada, Rô. É que hoje já tá mais quentinho o tempo, né? Então já dá pra colocar camisetinha, né? Má, boa tarde, Má. Saudade de você, Marina. Já tá fazendo falta as nossas aulas do sábado, né, Má? Oi, Nielen, boa tarde. Thalita, boa tarde. Pessoal, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho pra todo mundo, que hoje o assunto aqui tá bem legal, viu? Oi, Aninha, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre carreira, mas eu quero falar sobre valores. Vai ser bem legal. Boa tarde, Sol. Seja bem-vinda, Solange. Muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar por que algumas pessoas conseguem crescer na carreira e conseguem dar certo nas empresas que elas entram. Então hoje nós vamos falar sobre carreira aqui, sobre uma outra ótica hoje, outra aula. Boa tarde, boa tarde. Clica no coraçãozinho pra mim, moçada. Manda aviãozinho pra todo mundo. Vamos lá? Muito bom ter vocês todos aqui, viu? Oi, Kelly, boa tarde. Oi, Sandra. Nos falamos agora há pouco, né, Sam? Boa tarde. Boa tarde, Ju. Ah, obrigada, Sandra. Acabei de falar, né, que hoje o tempo tá mais quentinho. Já dá pra começar a colocar camisetinha, né? Porque ninguém merece aquelas blusas até aqui, né? Quem vai ter reunião? Sol? Ah, Solange, mas eu acho que você vai pegar uma boa parte aí. Bruno, boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo. Nilce, Arthurzinho, seja bem-vindo. Meg, tudo bem, Meg? Boa tarde. Torres, boa tarde. Tom, Anderson. Adoro essa música também, Nilce. Além do arco-íris, né? Silvana, boa tarde. Bora lá então, moçada. Bora lá pra gente fazer uma live curtinha pra vocês. Vocês já voltarem lá nos seus afazeres. Deixa eu abrir aqui uma aulona que eu preparei pra vocês. Muita calma nessa hora. Então, bora lá. Bom, pessoal, boa tarde. Ah, chamaram minha atenção outro dia que disse que eu não me apresento nas lives. Eu falo, gente, como assim? Vocês não sabem quem eu sou? Né? A gente compartilha as lives aí. Aí outro dia recebi um recadinho de uma live minha que eu fiz, que compartilharam. E aí, sei lá, que a pessoa não sabia quem eu era. Então vamos lá, eu sou a Érica Belon, que trabalha com desenvolvimento humano há mais de 20 anos. E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre carreira. Bom, para você que sempre está aqui no meu perfil, que você me segue, vocês sabem que o foco do meu trabalho é ajudar as pessoas a performarem e eu utilizo muito a neurociência nesse contexto, né? Quais são os cursos que eu te indico? Trabalho com RH e DP. Quais cursos seus que você me indica? Tom, preciso saber o que você quer. O que você quer fazer dentro da área de recursos humanos? Me conta mais ou menos aí o seu cenário, que aí eu posso te indicar vários cursos aí que você pode inclusive conhecer lá na minha plataforma. E hoje eu vou falar de algo aqui, Tom, que eu acho que vai de encontro aí com a tua área, bem diferente com a tua área e que pode te ajudar. Então, nas semanas anteriores, eu já vim aqui falar com vocês sobre avaliação de performance. Falei várias vezes do relatório que eu utilizo para ajudar as pessoas a encontrarem
quais são o seu perfil comportamental e inclusive medir a sua performance. Falei também que dependendo do seu perfil, muitas empresas você poderá ter sucesso, outras não, porque tudo vai de acordo com o seu perfil comportamental, vai de acordo com as suas experiências. A gente leva em consideração muito aqui qual é a sua performance, como que está mapeado as suas competências, além dos seus talentos. Levando em consideração isso, hoje eu venho falar de carreira com vocês, mas eu quero falar sobre âncoras de carreira. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é um assunto muito mais discutido dentro do meu meio da pesquisa científica. Então, quando nós fazemos doutorado voltado para a área da gestão de pessoas, nós temos uma disciplina que é uma disciplina de carreiras, e dentro dessa disciplina de carreiras nós estudamos um tema que é pouco discutido, olha aí, Tom, pelos profissionais da área de recursos humanos, que chama-se âncoras de carreira. O que são âncoras de carreiras, e até para vocês entenderem de onde que sai esse nome todo, âncoras de carreira. Então existe um pesquisador chamado Edgar Schein. Edgar, professor do MIT, que é um dos braços da Universidade de Harvard, e o Edgar, ele foi fazer uma pesquisa com alunos, estudantes da área de administração, inclusive estudantes da área do mestrado. E ele acompanhou esses estudantes por 1 ano, depois por 5 anos, depois por mais 12 anos. Esse Edgar fez um acompanhamento para entender por que alguns alunos performavam, outros não, outros saem da faculdade e acabam não conseguindo construir carreira, enquanto que outros sim. E ele foi acompanhando de tempo em tempo essas pessoas. A partir desse estudo, ele começou a perceber como é que as pessoas tomavam decisões, por que algumas delas entravam numa empresa e ficavam por muitos anos, enquanto que outras saltavam de empresas a empresa. E aí ele consegue, em cima desses estudos, classificar 8 âncoras de carreira. Então, o que são âncoras? Âncoras são nossos valores, e isso é algo bastante importante a gente falar e comentar aqui, porque muitas vezes nós encaminhamos o nosso currículo, né, com a panfletagem do negócio. Lá na empresa X está precisando, eu vou lá e jogo meu currículo lá. Então, mais do que o nosso perfil comportamental, além, se você tem um perfil comunicador, um perfil mais de liderança, um perfil mais equilibrado, um perfil mais analítico, um perfil mais de relacionamento humano, mais do que isso, o Edgar Schein vem e fala para nós assim, ó, legal que a gente tem todos esses perfis, mas o que toma decisão para que a gente se estabeleça realmente dentro de uma carreira são os nossos valores. E a partir daí, ele consegue classificar 8 tipos de âncoras que nós precisamos saber quais são as nossas, para que a gente possa, a partir dali, então, desenhar a carreira que a gente quer. Inclusive, para os meus alunos que são lá do Academy, do Érica Belon Academy, que é a minha plataforma digital, este mês que está entrando agora, esse mês de julho, entre julho e agosto, já estará disponível na plataforma um curso completo sobre esse assunto que eu estou falando para vocês aqui, que é âncoras de carreira. Inclusive, nesse curso, vocês fazem o teste para vocês saberem qual é realmente a sua âncora de carreira. E eu quero falar um pouco aqui sobre essas âncoras com vocês hoje. Fiz aqui um aulão aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Anotei um monte de coisa aqui para eu não esquecer, para eu falar com vocês sobre isso. Então, quando nós desenhamos a nossa carreira e quando nós descobrimos quais são as nossas âncoras, juntamente com o nosso perfil comportamental, nós vamos buscar empresas para que a gente possa construir essa jornada e que eu possa juntar não só o meu perfil, mas também a minha âncora de carreira. Muitas vezes a gente não dá certo em algumas empresas porque os nossos valores não compactuam com os valores da empresa. Eu já falei isso aqui N vezes. E aí vem o Edgar Schein e classifica 8 âncoras. Então ele fala assim, olha, existem pessoas que as âncoras delas são competência técnica e competência funcional. Eu vou falar dela hoje. Competência de gerência geral. A outra âncora é uma âncora de autonomia e independência. Segurança e estabilidade. Criatividade empreendedora. Serviço e dedicação a uma causa, a um propósito. Desafio puro e estilo de vida.
Quando você conseguir enxergar qual é a sua âncora de carreira, fica muito mais fácil você buscar a empresa que você quer trabalhar para a partir dali então você vir a performar. Quando eu falo performar, eu estou falando aqui que você pode sim construir sua carreira de sucesso, ganhar dinheiro com isso. Porque as pessoas vão atrás da construção da carreira delas somente por causa do dinheiro e acabam entrando em empresas que é uma verdadeira cilada. Quando nós temos, por exemplo, um perfil muito mais conservador, não adianta a gente querer se meter para trabalhar, por exemplo, dentro de uma empresa, uma startup. Agora, quando nós temos um perfil muito mais flexível, também fica muito difícil a gente conseguir se enquadrar dentro de uma empresa extremamente conservadora. A gente precisa entender quais são esses valores que nós temos para a partir daí, então, a gente poder desenhar realmente a nossa carreira. Vem muita gente, conversar comigo sobre carreira. Uma das coisas que é a minha expertise é ajudar você a desenhar essa sua carreira. E olha, independente da idade, eu atendo pessoas com 20, 25, 30, 40, 50, atendo pessoas com mais de 50 anos que até agora elas nem têm ideia de quais são as suas âncoras. E antes até de eu falar de duas que eu quero já mencionar aqui, até para você ir analisando se você faz parte dessas âncoras, é perguntar para você quais são os critérios que você tem em relação ao seu trabalho. Quais são os critérios que são inegociáveis na sua vida? Eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei numa instituição que um dia o diretor me chamou pedindo para que eu burlasse a nota de um aluno, porque esse aluno era funcionário da instituição, amigo dele, e ele queria que eu aprovasse o aluno. E eu disse que não. Esse não custou depois a minha demissão, porque eu não fiz, não faço e até hoje. O aluno ele passa comigo se ele tem nota, se ele não tem nota ele não vai passar. São critérios inegociáveis comigo. Você precisa saber quais são os critérios que são inegociáveis com você. Porque o mundo, gente, o mercado já tá cheio de gente assim. Olha, eu trabalho com fulano aqui que ele faz o desvio do dinheiro. Tá, mas você não viu isso? Ah, eu vi, mas você acha que eu ia falar? Se eu falasse, eu seria mandado embora. Então você faz parte do negócio. Você pode não fazer parte do desvio do dinheiro, mas você compactua com isso. Então, se você não descobre quais são as suas âncoras, nem adianta você se meter numa empresa que você já sabe que as coisas lá funcionam dessa forma. E aí você se mete num lugar desse, não compactua com essas coisas, sai de lá de novo, vai para uma outra empresa e você às vezes não sabe por que é que as coisas não dão certo para você. Então, entender quais são as nossas âncoras, quais são os nossos valores, sobre o que está aportado às nossas decisões, é extremamente importante se você quiser realmente crescer na sua carreira. Eu quero falar de duas âncoras hoje, como eu falei para vocês, vou fazer a live bem curtinha, que eu tenho um cliente também para atender daqui a pouquinho, mas eu quero falar pelo menos de duas delas hoje aqui para vocês. Essa semana inteira eu vou tratar das 8 âncoras, então fica comigo aí que a semana toda eu vou conversar com vocês sobre isso. Essa primeira âncora chamada de competência técnico-funcional, vou ler exatamente o que a bibliografia nos diz. São aqueles que são peritos em determinado assunto, geralmente são motivados para a realização do seu talento, sabendo que são referências no tema. Se você hoje é uma pessoa especialista naquilo que você faz, geralmente essas pessoas que são especialistas naquilo, que é o que a gente chama dessa competência técnica, você é especialista naquilo, você é técnico, você é funcional, dificilmente você vai performar com grande categoria se você for, por exemplo, uma área estratégica. Então, entender o que é que constitui os seus valores são fundamentais para às vezes você não ficar só encantado com os cargos que lhe oferecem, sem ao menos te perguntar se aquilo é bom para você ou ruim. Eu não estou dizendo aqui, por favor, não distorçam as palavras, eu não estou dizendo aqui que se você for para um cargo estratégico, você não terá competência, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui que quando você tem essas âncoras que você pode entender quais são as suas, através de um teste que é liberado por esse Edgar Schein, você começa a entender por que você dá mais resultados em determinadas áreas e menos resultados em determinadas áreas. Vou dar um exemplo para você. Às vezes você tem lá no teu restaurante um excelente garçom, que todo mundo fala muito bem desse garçom. Atende bem, vende bem, porque garçom é vendedor,
vende bem, atende muito bem os seus clientes. Aí passa pela sua ideia, a grande ideia de tirá-lo de garçom e colocá-lo, por exemplo, como gerente do A e B, que é de alimentos e bebidas, que é o gerente do restaurante. Você perde um grande garçom e ganha um péssimo gerente. É para isso que servem as âncoras de carreira, para você conhecer. É claro que se esse garçom se dedicar, esse garçom for lá estudar e assim por diante, ele pode se tornar um grande gerente de AB? Claro que ele pode, tudo é possível. Mas às vezes o restaurante não tem tempo de esperá-lo, ele estudar, ele aprender e assim por diante. Então eu vejo muitos gestores hoje promovendo pessoas que são excepcionais nas suas áreas e colocando ela em outras áreas mais desafiadoras, sem ao menos conhecer quais são as âncoras de carreira dessas pessoas. Eu vejo a área de recursos humanos cometendo esses erros e muitos RHs sem ao menos saber o que é que significa uma âncora de carreira. Por isso que eu gosto muito de falar, eu que sou da área de recursos humanos há muito tempo, eu gosto muito de falar, recursos humanos é uma área estratégica, tem que estudar para sempre, estudar para sempre, para sempre, para sempre. E buscar estudos e referências bibliográficas, sabe? Buscar conteúdos diretamente na fonte. E tem uma segunda âncora de carreira. Se entra isso no treinamento, entra, Tom. Tem um treinamento lá na plataforma de âncoras de carreira. Onde tem âncoras de carreira, tem recrutamento e seleção, tem folha de pagamento, tem muita coisa para a área do RH já disponível na plataforma, tá? Pois se você quiser entrar lá na minha bio, você clica no link que você acessa a minha plataforma, tem 11 cursos disponíveis lá e mais 5 cursos que estarão entrando agora nesse mês e um deles é o âncoras de carreira, tá bom? Quero falar da segunda âncoras para você, competência de gerência geral. Vou ler o que a referência fala para você, olha, diz assim: são aqueles que valorizam o conhecimento de várias áreas funcionais e compreendem o negócio como um todo. Geralmente valorizam o crescimento da empresa, tendo cada vez mais oportunidades de crescimento e liderança. São pessoas estratégicas. São pessoas que o foco dela, a pegada dela é no gerenciamento de outras pessoas. Elas não têm pegada funcional, como a outra tem. A outra é operação. A primeira que eu falei é o cara da operação. É o cara que vai lá, que executa e que faz. A segunda é totalmente estratégica. Inclusive cai por terra aqui aquela história de que para ser gerente da área precisa saber fazer. Não é verdade. Para ser gerente da área você precisa saber comandar. Você não precisa saber fazer. Se você tiver um bom relacionamento com as pessoas e se você conseguir convencê-las a fazer o que precisa ser feito, você não precisa saber operacionalizar aquilo que ela faz. Então vou dar um exemplo meu. Eu fui gerente de hotel, já falei isso pra vocês. Eu era gerente do restaurante. Eu não sei fazer comida, eu sei fazer comida pra mim, mas não sei fazer comida pra um batalhão de pessoas. E nem por isso eu teria fracasso na minha gerência, porque eu tinha condições de gerenciar as pessoas que faziam a comida. Os chefes de cozinha, os garde-manjeiros, todos eles estavam sob minha responsabilidade. Então, às vezes a gente escuta alguns jargões e a gente vai na onda sem estudar diretamente na fonte. Como eu falo para vocês, gente, a proposta aqui das lives não é fazer live, é dar aula para você. Principalmente você que é da área de recursos humanos. Como eu falei, recursos humanos tem que estudar na fonte. RH precisa ser no mínimo fazer um mestrado na área de recursos humanos. Só a faculdade, só a pós-graduação nem sempre nos traz conteúdos relevantes para que a gente possa dar aquele up na carreira nossa e também na carreira dos nossos colaboradores. Então, entender quais são as nossas âncoras, elas são fundamentais para que a gente possa, então, vir a performar. Você sabe quais são as suas âncoras? Já escutou isso? Conta para mim aí. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Então, para vocês terem ideia, essa pesquisa aconteceu, sabe quando? 1961. Nos Estados Unidos, né, tudo que acontece lá leva 30 anos, 40 anos para chegar aqui no Brasil. Mas em 61, as pessoas lá, os alunos de administração, já passavam por testes para saber quais eram as suas âncoras de carreira. E hoje aqui no Brasil, nós estamos em 2020 e as pessoas ainda não conhecem
qual é o seu perfil comportamental, quais são os seus talentos. Muitas vezes nem mapeiam os seus talentos para saber exatamente qual tipo de curso que elas precisam fazer. Então a proposta das lives, como eu sempre falo para você, é levar conhecimento para você, é dizer isso para você. Não é essa história de ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Entra numa empresa, não dá certo, entra na outra, não dá certo. Você precisa se conhecer. Você precisa saber qual é a sua performance, quais são as competências, que curso realmente que você tem que fazer. Porque não adianta você ficar gastando dinheiro com tudo que aparece na tua frente se você ainda não sabe quais são as suas âncoras. O que é bom para você? Talento em que você tem? Ok? Deixa eu responder aqui algumas perguntas. Achava que só navio e a TV tinham... Ah, imagina, não tem nada de navio e TV. Nós temos nossas, que são os nossos valores. Inclusive, nós temos os nossos enquanto pessoa, né? Como eu falei para vocês, quais são os valores que são inegociáveis para vocês, né? Dentro dessas âncoras, vocês vão perceber que tem pessoas que não dão certo para trabalhar em órgãos públicos, por exemplo, porque as âncoras delas não permitem estar em locais como órgãos públicos e assim por diante, porque os valores delas não compactuam com os valores que elas encontrarão em empresas como essa, em instituições como essa. A Carmen falando aqui, deixa eu descer aqui, que às vezes some para mim aqui, não consigo ler tudo que vocês falam. Eu estou no primeiro ano de processos gerenciais, nunca ouvi falar sobre âncoras de carreira, aprendo muito com as suas lives. Obrigada, Carmen. Então, Carmen, não sei se você faz parte da nossa plataforma, mas tem um curso muito top lá para vocês. Tom, obrigada. Vai lá na plataforma para você conhecer, Tom. A Ju tá falando aqui, uma vez uma gerente de RH, não consigo ler, gente. Uma vez uma gerente de RH que eu amava, que amava trabalhar com pessoas, me falou que eu não tinha uma autoestima muito alta e que tinha sido contratada para fazer o que eu fazia. Ninguém vai acreditar se contar. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu conheço vários RHs. Quem foi que me falou isso, Ju? A Ju. Ju, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu conheço um monte de recursos humanos que deveria trocar a placa lá que tá escrito recursos humanos e colocar recanto da humilhação. Porque existe, sabe, uma cultura dentro das empresas, e eu fico brava mesmo com isso, de RH achar que é a melhor bolacha do pacote, porque não é. E não tô falando de todos, hein? Tem RHs que são espetaculares. Mas tem pessoas que trabalham na área de recursos humanos que é só por Deus, né? Parece que é uma arrogância tão grande. Recursos humanos é para desenvolver pessoas. RH é a área do acolhimento. RH é a área que um profissional precisa ir lá contar as angústias dele. Agora, se a pessoa não tem competência para trabalhar nessa área, ela tem que sair. Tem gente que trabalha no RH, eu fico brava com isso, às vezes fico brava nas minhas consultorias. Funcionário não tem obrigação de saber como é que se calcula, por exemplo, o Vale Transporte. RH tem obrigação de saber e explicar. RH tem obrigação de pegar o olerite e não dar aquela respostinha básica do tipo o sistema que faz. A respostinha de que o sistema que faz é porque o RH não sabe ler olerite. RH tem que fazer o cálculo ali, ó, aprender a fazer o cálculo na mão. E tá cheio de RH que acha ruim. O funcionário vai lá perguntar, ele acha ruim. Tem que responder 1000 vezes pro funcionário no mesmo tom. Porque quem faz a folha é você. É o caso de professor que fica bravo quando o aluno pergunta. Ué, o professor tem que responder 1000 vezes no mesmo tom, senão ele não pode ser professor. RH é a mesma coisa. Não inventou moda de trabalhar com pessoas? Então tem que ser feliz. Atender lá no balcão, né? Porque eu ainda não gosto de RH com balcão, mas tem aqueles RH que botam o balcão para separar, né? Atender feliz. O motorista não sabe fazer o cálculo, ele não tem obrigação. Você que é do RH tem obrigação de explicar para ele, sim. Agora, se isso te incomoda, aí não dá para trabalhar no RH. Precisa trabalhar em outra área, porque senão as coisas não vão rolar. Sempre fiz e faço o mesmo serviço, amo em todas as empresas que trabalhei. Então, Nilce, muitas pessoas entra para trabalhar numa área e depois acha ruim, né? Reclama porque o funcionário vai lá cobrar. A Dani tá falando aqui, Érica, você tem curso direcionado no desenvolvimento de âncoras? Tem, Dani. Está na minha plataforma digital, o curso completinho lá, entra esse mês o curso, para vocês entenderem certinho como que é esse curso, e vocês fazem o teste, inclusive dentro do curso tem o teste, onde vocês podem fazer para descobrir quais são as suas âncoras, tá? Então é muito legal, a gente tem que descobrir sim,
quais são as nossas âncoras, quais são as empresas realmente que dialogam com os nossos valores, gente. Senão não funciona, senão não dá certo. Senão onde a gente vai trabalhar, a gente fica no pula, pinga-pinga de empresa em empresa e não sabe por quê. São por conta dos nossos valores e coisas nossas que são inegociáveis, tá bom? Então, pessoal, quem quiser mais informações sobre âncoras de carreira, essa semana inteirinha, Facebook, Instagram e LinkedIn, todo dia eu vou estar colocando lá um assunto sobre a âncora, vou falar de todas elas durante essa semana. E em todas as minhas lives aqui, de hoje até sexta-feira, eu vou estar falando sobre todas as âncoras que vocês vão conhecer. E aí aproveita, fica aí o convite para vocês conhecerem a plataforma digital. Não sei se vocês conhecem, mas esse mês aqui o valor está R$ 49,90 para você fazer todos os cursos que estão lá dentro. Inclusive vai ter um treinamento comigo agora, daqui acho que uns 10 dias, onde vocês fazem um treinamento presencial comigo, ao vivo, tudo certinho, está tudo dentro desse investimento. Outro recado que eu preciso dar para vocês. Quarta-feira agora, a minha live do 12h37 junto com o Dr. Arthur. O assunto tem uma figurinha lá nos meus stories. Eu ia pedir para vocês votarem, as meninas aí, né, que acompanham as lives, os meninos também, claro, mas para vocês votarem. Ou nós vamos falar sobre ressecamento vaginal, ou nós vamos falar sobre gravidez após os 40 anos. Escolhe o tema que vocês querem que eu traga aqui para vocês junto com o Dr. Arthur na quarta-feira, para que a gente possa fazer uma live sensacional, tá bom? Pessoal, eu também, tenho um cliente para atender agora aqui, 1h15, já vou atender uma pessoa rapidinho, que depois a sequência já tem outra, mas eu não podia deixar de passar aqui para falar para vocês um pouco sobre âncoras de carreira. O que a Cric tá falando para mim? Melhor live, mulher abençoada por Deus, com muita sabedoria. Beijo para vocês, Crica. Gente, um beijo para vocês. Vejo vocês amanhã, 5h45 da manhã, que as lives da manhã estão top. Vocês assistiram a live de hoje? A live de hoje da manhã foi boa, hein? Foi boa. Falaram para mim que eu tava brava hoje de manhã, mas não tava não. Então assim, só pra gente encerrar aqui, nossa live aqui, mais feliz hoje, hein? Sambinha pra nós, hein? Isa! Saudade de você, Isa! Beijo pra vocês, pessoal! Tarde incrível, semana abençoada pra vocês. Nilce, te mandei mensagem. Um beijo. Tchau, tchau.